Quer dizer, então, que você programou o seu agente bonitinho, você fez o fluxo, você fez um prompt top, você colocou a memória nele, colocou as tools e começou a testar. E aí você percebeu que, dependendo do que você perguntava, ele alucinava, dependendo do que você fazia, do que você conversava, do que você mandava, você percebia que ele ia esquecendo, de que ele não conseguia se lembrar das informações que foi conversado no começo da conversa, e ele alucinava, chamava as tools erradas, ia para a etapa errada do atendimento e ficou uma bosta, falando literalmente. Você provavelmente sofreu com engenharia de contexto. Prazer, meu nome é Maicon, eu sou head da área de desenvolvimento aqui da Noble Company e nós desenvolvemos soluções com inteligência artificial totalmente profissionais e otimizadas. Hoje eu vou estar te mostrando aqui o que você está fazendo de errado, que está deixando o seu agente alucinar, não lembrar das coisas e gastar token pra caramba. Essas três coisinhas aí. E nós vamos mudar isso durante essa aula, que eu vou te mostrar como aplicar um método novo de memória, que não depende de você enviar todas as mensagens pro seu agente, gastando token pra caramba, alucinando pra caramba. Beleza? Vamos lá, direto ao ponto pra aula. Pessoal, vamos falar então sobre engenharia de contexto. O que é engenharia de contexto, o que significa, qual é a importância e como que a gente implementa isso nos nossos agentes. Muito mais importante do que você saber engenharia de prompt, você saber como construir um fluxo, é você saber quais informações o seu agente precisa para executar o que o seu prompt pede. Eu vejo muita gente que coloca variáveis, coloca um número de telefone, às vezes variáveis do fluxo dentro do prompt do agente, que ele não precisava saber disso, ele não precisa saber disso, e ele acaba alucinando, ele acaba fazendo coisa errada, ele acaba dando ruim, né? E você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como arrumar, e hoje eu vou estar te explicando isso. Então, o que significa engenharia de prompt? Engenharia de contexto, perdão. Engenharia de contexto é literalmente você trabalhar em como você vai entregar as informações para o seu agente, que é o mais importante do que o prompt. Você saber quais informações o seu agente precisa e como entregar elas para ele faz toda a diferença em como as LLMs vão lidar com aquelas informações. Se você simplesmente lá no seu nó de memória do seu agente, no N8N, coloca que ele vai receber 50 mensagens do chat, 50 interações na memória, em algum momento ele vai começar a pifar, em algum momento ele vai começar a gastar muito token, vai alucinar, vai gastar dinheiros e dinheiros e rios e rios e rios, e não vai fazer o que precisa. Então, é importante você aprender como, de fato, fazer uma boa engenharia de contexto para que os seus agentes eles executem o que precisam, gastando pouco token, sabendo só o que eles precisam saber e nada além disso. Essa é a verdadeira importância da engenharia de contexto. Ela diminui a alucinação, diminui custos, aumenta a eficiência e gera mais resultados, que é isso que o nosso cliente está procurando. Ele não quer saber se você está usando 50 memórias, se você está usando memória X, memória Y, Postgres, Redis, essas diversas informações, ele quer resultado. Então, a gente precisa saber como entregar resultado para o cliente. E como é que nós vamos implementar engenharia de contexto? Qual que é o básico para você começar a entender e aplicar engenharia de contexto? Você pode se fazer algumas perguntas muito básicas. O que o seu agente precisa saber? O que ele não precisa saber e como que eu vou entregar para ele essas informações? Suponha comigo que você tem lá o seu fluxo de FAQ, por exemplo, e nesse fluxo de FAQ, o seu cliente ele precisa ser pesquisado no banco de dados para o seu agente saber se ele é cliente ou não. Como a maioria das pessoas faz, dar uma tool conectada diretamente ao banco de dados, dá o telefone para o agente e fala para ele pesquisar, para ele saber se vai usar o atendimento X, se vai usar o atendimento Y. Isso está totalmente errado. Não faz sentido você fazer esse tipo de coisa. Seu agente vai alucinar, ele não vai fazer o que você está esperando. Se ele fizer, quando chegar em uma determinada janela, quando acontecer determinada coisa, vai dar ruim, ele vai ter acesso direto ao seu banco de dados, pode dar algum problema. Então, esse tipo de coisa você precisa entender e precisa calcular muito bem na hora que você está construindo seu agente. Ao invés de você passar direto para ele, faça isso manualmente. Antes do seu agente, você constrói uma lógica básica ali de banco de dados que pesquisa pelo número, pesquisa pela variável e entrega para o agente só o que ele precisa saber, que é, de fato, a pergunta do lead. E nada além disso. Mas fugindo um pouco disso hoje, eu vou estar ensinando uma engenharia de contexto relacionada à memória, que é o novo tipo de memória que eu estou implementando para os nossos clientes e tem dado resultados fantásticos, tá? Com menos gasto de token,
menos janela de contexto e mais eficiência. Então, falando sobre como é feito hoje em dia, como a maioria das pessoas ensina a fazer, é utilizando a Short Memory, que é basicamente aquela memória do Redis, ou do Postgres, por exemplo, em que você coloca lá quantas interações você quer que o seu agente receba de contexto na hora que ele vai responder o lead. Mas tem um problema bem grande com essa abordagem, né? Que a partir de uma certa quantidade de mensagens, seu agente ele vai alucinar. Seu agente ele vai esquecer. Seu agente ele vai perder essas interações. Então, esse exemplo que está na tela aqui, o cliente ele mandou, começou a conversa ali falando o nome dele, né? Me chamo Maicon. O agente falou prazer, Maicon. O Maicon falou que gosta de maçã. O agente falou legal. E aí, quando o humano perguntou novamente qual é o nome, ele falou não sei, porque ele perdeu o contexto por ele ter somente 5 interações de janela de contexto. E por que é ruim essa abordagem? Se você tem uma memória muito curta, 5, 7 ou 10 interações, o seu agente ele perde o contexto com facilidade, ele alucina por falta de informações e ele pode acabar se perdendo no atendimento, né? Ele pode se perder nas etapas do script dele, dependendo de como o lead que está interagindo com o seu agente conversa, né? Se ele tira muita dúvida, se ele faz muitas perguntas que fogem do script, o seu agente ele pode acabar se perdendo e não executando de fato o que ele foi treinado para fazer. E qual que é o problema de você só falar, pô, Michael, então eu vou aumentar aqui de 5, 10 para 50 interações. Não façam isso. Isso vai gerar um gasto de token excessivamente alto, porque toda vez que o seu agente for responder o cliente, o lead, ele vai receber lá as últimas 50 mensagens. Pensa você, toda vez que você for responder alguém, você tem que ler 50 mensagens. Não faz sentido. Você vai se perder, você vai esquecer, você vai se confundir. É a mesma coisa com uma LLM. Se você entregar muita informação, essas informações vão se perder, vão causar alucinações. Além disso, vai ter um gasto com token muito excessivo, né? Então, esses são os contras de você utilizar essa abordagem. E qual que é a abordagem que eu quero propor para você começar a testar nos seus agentes e me falar se deu certo ou não? É a abordagem que eu estou fazendo, não vou falar que eu inventei, né? Mas que eu estou implementando, seguindo algumas inspirações, alguns outros companheiros aqui, outros parceiros que eu vejo que implementaram de uma forma diferente, mas me deram a ideia de fazer desse jeito e eu comecei a implementar, que é o termo Short Memory com Context Memory. O que isso significa? Você vai continuar usando seu Redis, lá com 5, 7 interações no máximo, e toda vez que o lead compartilhar uma informação importante com o agente vai salvar essa informação em um lugar que ele vai ter sempre acesso, né? No caso aqui, de acordo com o exemplo que eu montei, é o mesmo exemplo anterior, só que usando Context Memory, de acordo com as interações, o agente foi salvando ali, e quando ele precisou resgatar essas informações, ele tinha fácil e soube responder a pergunta do lead. Né? E qual que é a diferença principal da gente seguir essa abordagem? É que com o Short Memory, que no caso seria a do Redis, a do Postgres, enfim, aquela que você conecta no seu agente, essa memória ela serve para manter o contexto das últimas mensagens, para a LLM saber em qual etapa do atendimento ela está, e ter o gasto com token muito mínimo, porque você vai deixar uma janelinha bem curta de 5, 7 ou até no máximo 10 interações. E para que vai servir, então, a Context Memory, que é o grande diferencial? A própria LLM vai decidir o que é importante lembrar, a própria LLM vai aprender o que aquele lead gosta, o que ele não gosta, quais são os detalhes sobre ele, e ela sempre vai ter essas informações de bate-pronto para poder conversar com o lead e personalizar ali o atendimento, de fato. Então, essa é a abordagem que eu vou estar mostrando para vocês hoje, é algo que eu uso e dá muito certo. E vamos para o N8N. Então, pessoal, eu tenho aqui um fluxo que eu construí só para a gente fazer esses testes. Ele tem 2 agentes, um agente que vai receber contexto e outro que não vai receber contexto, que vai ficar só com a memória. O prompt deles é igual, tá? É a mesma coisa, a única coisa que altera é de fato aqui o contexto, que um agente recebe contexto, utilizando a tool, e outro não recebe contexto nenhum. Ele trabalha somente com o Redis aqui, né, com um contexto de uma memória de contexto de 5 interações. Eu tenho aqui também a tool já preparada, que eu já vou explicar. Estou utilizando o RAG, que nós fizemos na outra aula, né, o mesmo tipo de RAG. Então, vou mostrar aqui para vocês a base de dados rapidinho. É uma base de dados relacionada à FAQ de agência de IA.
E nós temos aqui também um Redis para a gente poder acompanhar as memórias e deletar caso necessário. Beleza? Pessoal, então vamos testar aqui o agente. Vamos começar pelo... Aqui eu não estou usando o mini, tá? Só esqueci de mudar o nome. Aqui, estou usando o agente 4.1, que ele é mais inteligente para chamar as tools. Eu testei com o mini, e mesmo com prompt simples, ele não consegue chamar tool. Eu acho uma bizarrice quem usa 4.1 mini, ou qualquer versão mini, na real, só para economizar token, eu acho um desperdício muito enorme. Então vamos lá, pessoal, vamos testar aqui esse agente. Ele basicamente foi treinado ali com um promptzinho simples, né, para se comportar como um SDR para agências de IA. Me chamo Maicon, quero entender como funciona a empresa de vocês. Ela vai estar utilizando o RAG híbrido, igual eu tinha mostrado na outra aula. Ó, ela vai conversando comigo aqui, né? Tirando dúvidas, respondendo perguntas, quebrando objeções, mas esse... Sim, eu gostaria. Nossa, que pergunta direta. Eu coloquei no prompt dela bem simples para ela fazer a pergunta de quantos clientes eu atendo e quanto faturamento a minha empresa tem, né? Simulando ali uma qualificação básica. Então, vou falar aqui para ela, eu faturo hoje 20 mil reais. Vamos fazer assim. Sim, eu tenho 30 clientes mensais. Oh, meu Deus. Mandei tá errado. Azar. Ó, vou pedir para o especialista entrar em contato com você. No caso, foi quando eu falei para ela, coloquei no prompt para ela fazer isso, né? Vou começar a fazer algumas perguntas e depois de 5, 6, 7 perguntas, a gente vai perguntar para ela novamente sobre isso que eu acabei de falar, quanto de faturamento eu tenho, quantos clientes eu tenho, para a gente ver se ela vai conseguir se lembrar utilizando somente o Redis aqui, né, como memória de contexto, né, com 5 interações. Então, vamos testar isso daqui. Eu queria saber se o agente ouve áudio. Mandar tudo errado aqui, né? Então, a IA pesquisou ali. Sim, eu gostei. Pô, criei um negócio aqui sem querer. Sim, eu gostei. Como funciona para implementar? Ela vai estar sempre pesquisando na RAG híbrida que nós fizemos. Entre em contato. Não. Vou pegar uma outra dúvida que tem aqui. Aqui, e se não der certo? E se não funcionar? Tem garantias? Vamos ir bombardeando ela de perguntas. Então ela vai respondendo, vamos pegar outra aqui. Fala aqui, eu não sei se isso funciona, eu não sei se vai funcionar pra mim. Vou mandar aqui, vamos ver o que ela vai fazer. Legal, acho que ela ficou no contexto ainda dela, a outra... a pesquisa na RAG, né? Ainda fica salva, essa versão do NTN acho que tá salvando. Acredito eu, tá salvando aqui. Legal. Bom, eu queria também saber... Deixa eu ver aqui. Queria saber se essas IAs conseguem reativar clientes antigos. Vou fazer essa pergunta aqui para ela. Ela pesquisou na RAG, trouxe uma resposta. Sim, eu gostaria. Então você vê que normalmente é isso que acontece quando um novo lead chega, né? Ele responde ali 1 ou 2 perguntas de qualificação e aí ele começa a bombardear os agentes com dúvidas, objeções, enfim. E quantas mensagens a gente já enviou aqui? Vamos ver. Já foram 21 mensagens e a nossa janela de contexto está programada para 5. Então você vê que a janela não consegue ser muito grande. E como eu falei, você pode aumentar a sua janela para 25, 30, 40, mas aí você tem que pensar que toda vez que o seu agente for responder, ele vai receber tudo isso daqui como contexto, vai gerar um custo com token muito alto e o seu agente vai alucinar, né? E se eu perguntar para ele agora, eu queria saber se você lembra quantos clientes eu tenho. Vou fazer essa pergunta. Ó, aqui a gente já pode ver o grande problema de você usar somente esse tipo de memória do Redis, do Postgres, dessas outras ferramentas aí de memória, esses outros bancos que a gente tem disponível no N8N, é que a partir de um certo ponto a gente começa a perder
todo o contexto do que está sendo conversado. Se a gente olhar aqui no Redis, como a gente está entregando para ele 5 interações, eu acredito que ele puxa somente essas últimas 5 aqui. Então, tudo isso daqui ele perdeu. Então, se o cliente falou coisas importantes, se ele falou preferências, se ele falou dores, desejos que ele pode ter, o seu agente não vai lembrar, ele vai lembrar só das últimas mensagens. E isso não é bom. Né? Só tava conferindo se tá gravando, pessoal. Show de bola. Então, esse é o agente sem contexto. E vamos falar agora do agente com contexto. Vamos limpar aqui a memória. Eu vou explicar bem brevemente como funciona. Vamos conectar aqui nesse agente que tem contexto. Vamos então para a parte da geração desse contexto, como funciona. Basicamente, a gente vai salvar em um banco de dados. Nesse caso aqui eu estou usando Redis. Eu vou disponibilizar esse fluxo, tanto esse quanto do agente de testes, para vocês na descrição, para vocês poderem baixar e testar por aí. Mas a gente está utilizando Redis, você pode utilizar o Postgres ou outro banco de dados que você preferir, Supabase, enfim, para salvar essas informações e ter o acesso e atualizar quando for necessário, né? Então aqui nessa tool como funciona? Ela tem 3 opções, 3 campos que precisam ser preenchidos, que é o call type, que é basicamente o tipo de chamada que a gente vai fazer, que ele pode ser save ou get, para ele salvar uma informação nova ou pegar informações. O client ID, que é o ID do cliente que a gente está falando. Esse client ID pode ser um número de telefone, pode ser um código que você gera automaticamente na hora que você cria o cliente no banco de dados. E a informação que o agente quer salvar, né? Beleza? Então, se ele for método get, ele vai resgatar a informação no Redis usando a chave. Essa chave eu estou usando aqui, você pode mudar, obviamente. E vai retornar aqui para o agente a informação, né? E se ele quiser salvar uma informação, a gente vai usar um subagente com uma versão mini, né? Porque é um trabalho bem simples, em que ele tem um prompt aqui de pegar essa informação e transformar ela em Markdown. Porque do jeito que eu faço hoje é inserir essas informações diretamente no prompt como contexto para o agente. Você pode fazer de forma diferente. Você pode dar 2 tools para o agente, uma que ele vai salvar informações e uma que ele pode resgatar informações específicas. Você pode trabalhar, modificar esse fluxo como você preferir. Eu gostei mais desse jeito, eu testei outros jeitos, eu gostei mais desse, aprimorei o máximo que eu pude. Então, tem um promptzinho aqui explicando como é que é para lidar com as informações, como é que é para salvar. E aí a gente passa a informação para esse agente, né, para essa IA, e ele joga de novo para o banco de dados e retorna a informação para o agente, beleza? Então, no fluxo, como é que funciona? Sempre que o cliente enviar uma mensagem que for chegar no agente, aqui eu vou exemplificar, deixa eu só tirar aqui pra gente testar. Vou mandar aqui um oi. No caso aqui não tem informação nenhuma, né? A gente pode ver que a gente deu um get com o ID do cliente. Isso, como é que funciona? Você gera um ID fixo para o seu cliente e você pode, toda vez que ele começar uma conversa nova, gerar uma conversa nova com um ID diferente. E aí você vai salvando o histórico de conversas separadamente do seu cliente, né? Então, o seu cliente é uma coisa e as conversas que ele gera são outras. É dessa forma que eu faço hoje. Então, cada cliente tem o seu ID fixo, que é onde eu guardo a memória de contexto, a memória sobre o cliente mesmo, né? Então, é dessa forma que eu faço. E aí, o agente, ele recebe isso como contexto. Cadê? Aqui. Então, ó, se a gente olhar aqui, no caso, a parte de contexto está vazia porque eu estou iniciando uma conversa nova, é um cliente novo e o agente ainda não me conhece. Mas a gente vai ver como é que funciona de fato isso na prática. Novamente, mandar um oi. Ó, ele mandou, se apresentou. Me chamo Maicon Douglas. Sim, eu quero implementar. Pode perguntar quantos clientes você atende por mês? 23 clientes. Falar um número bem específico. 25 mil. Ó, então, ele pegou as informações importantes, ele chamou a nossa tool. A tool, por sua vez, vamos pegar a execução dele aqui. Foi essa a execução. Para eu mostrar para vocês como é que funciona. Então, ele chamou aqui o método save. Eu coloquei aqui o client ID, esse nome aqui, né? Gerar um ID de cliente.
E aqui ela já passou a informação que ela quer guardar. Michael Douglas deseja implementar IA na empresa dele, atende 23 clientes por mês e possui um faturamento médio de 25 mil reais. Então a gente pegou as informações que tinham, que no caso antes eram nada, e a gente informou, passou aqui pro organizador de informações, que transformou em Markdown, onde nós guardamos no Redis em formato de Markdown, né, para a gente poder passar diretamente lá no prompt do agente. Vamos dar um save, e agora a gente vai fazer o mesmo teste que a gente fez com o outro agente. Vou fazer até mais radical. Eu vou apagar a conversa. Você pode ver que no meu Redis ele criou uma pastinha chamada Context Memory, que é onde fica salvo a memória, né, do cliente, e está separado da conversa, que já está aqui com 9 interações. Então eu vou apagar essa conversa. Apaguei. E aqui no meu agente eu vou reiniciar aqui o chat. Vou mandar um oi novamente. Ó, você já pode ver que ela começou falando: Oi, Maicon, que bom falar com você novamente. Me conta, como posso te ajudar hoje relacionado à implementação de IA na sua empresa? Então, ela viu, ela recebeu aqui no prompt dela essas informações, né? Então, ela conseguiu ver que o meu nome é Maicon, que eu desejo implementar IA na minha empresa e que eu atendo 23 clientes. Então, se eu fizer essa pergunta para ela, você lembra quantos clientes e faturamento eu tenho? Sim, Maicon, lembro sim. Ó. Você mencionou que atende cerca de 23 clientes e tem um faturamento médio mensal de 25 mil. Você gostaria de avançar mais sobre como a IA pode ser implementada nesse negócio ou tem alguma dúvida específica nesse sentido? Mais uma vez, pessoal, isso está sendo feito com a Context Memory apenas. Se a gente olhar aqui no histórico da conversa, não tem nada além das últimas 5 mensagens que foram trocadas. Então você já consegue ver como isso é poderoso, como isso é sensacional. Só passando essas informações pro meu agente, ele já consegue se lembrar de coisas importantes que ele vai salvando durante a conversa. E claro, aqui está com um prompt muito simples, uma descrição da tool muito simples. Quando eu faço para os meus agentes, eu faço um pouquinho diferente, eu faço mais detalhado. Mas o fundamento, a parte que o core está aqui para você poder trabalhar, poder modificar do seu jeito. Eu vou estar disponibilizando aqui no comentário. E você vai poder ter agentes que de fato se lembram do seu lead. Não agentes que você coloca aqui 50 de memória de contexto e fala tá tudo certo. Começa a gastar muito token, tem muito problema, gera muito problema mesmo em chamada de tool, em lembrar de informações, em guiar a conversa e o custo nem se fala. Então, implementando desse jeito aqui, no seu fluxo aí, eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Aí você só precisa, claro, adaptar aqui o quanto de contexto você quer entregar para o seu agente. Normalmente eu uso 7, eu acho que é um sweet spot ali bom, em que o agente consegue manter um contexto bom sobre as últimas mensagens, ao mesmo tempo que ele recebe as informações que ele vai salvando sobre o lead toda vez que ele vai responder. Então, é uma forma bem otimizada, gasta pouco token e o agente ele continua com uma inteligência muito boa. Então, eu vou fazer mais algumas perguntas aqui só para comprovar do que eu estou falando. Sim, eu queria saber como funciona. Então, ela vai pesquisar na RAG e vai responder para a gente aqui. Como seria a aplicação? Sim, eu tenho advocacia. Vou falar assim para ela. Ó, aqui eu acredito que ela já tinha recebido informação antes da RAG e ela está só usando o que está já guardado no contexto dela. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Foi aqui, então ela usou o RAG, ela recebeu aqui o... Ó, aqui, ela recebeu aqui as informações, então ainda está no contexto dela. E você gostaria que eu detalhasse algum específico? Sim, como funciona para o atendimento. A gente vai conversando aqui, ela vai chamando ali a RAG, ela vai guardando as informações, conforme ela julgar ser necessário. Né? E aí, claro, você pode ir sempre melhorando ali no seu prompt para salvar as informações específicas, que nem eu falei... que eu tenho advocacia, ela decidiu não salvar isso, talvez é uma informação que era importante salvar, aí isso você tem que ir regulando no seu prompt, na sua tool, para o agente saber de fato quais informações são as mais importantes, né, e relevantes de estar sendo salvas. Gostaria de entender mais? Não, obrigado. Vamos ver aqui, perfeito, se qualquer dúvida, é isso. Pessoal,
Vou estar disponibilizando esses 2 fluxos na descrição, em arquivo. Você pode implementar aí no seu N8N, fazer alguns testes, brincar ali com o uso da tool, modificar o prompt, ver o quanto que você quer que o seu agente guarde de informações, o quanto que você não quer. Eu normalmente deixo o prompt um pouquinho mais aberto, então meu agente ele gosta, os meus agentes eles gostam de guardar bastante informação, mas basicamente é isso. E se você é empresário, se você tem uma empresa, já tentou implementar IA, não deu certo, fez com uma empresa que só fez cagada, ou com um autônomo que só fez cagada, aqui embaixo na descrição tem o link que você pode mandar mensagem pra gente, conversar com uma das nossas IAs e agendar uma chamada de descoberta, onde a gente vai conversar com você, entender o seu cenário e, de fato, te apresentar uma solução que vai resolver os seus problemas de forma personalizada, sem ficar inventando historinhas, sem ficar tentando enfiar a goela abaixo que você não precisa. Se você é gestor, se você é autônomo e está aprendendo a implementar agentes de IA, compartilhe esse vídeo com aquele seu companheiro, aquele seu amigo, seu parceiro, que também seria interessante ele saber sobre isso. Eu acredito que todo mundo precisa saber essa informação, esse tipo de forma de trabalhar com memória de contexto. No demais, muito obrigado e tchau, tchau.